normal um dente que passou por um tratamento de canal ficar dolorido depois de uma semana, 2 semanas, um mês, 2 meses? Vamos lá, fique comigo que eu vou te falar por quanto tempo que é normal ou esperado que um dente que passou por tratamento endodôntico continue ainda, né, incomodando em algum grau, maior ou menor grau, mas depois de ter sido realizado o tratamento. Vamos lá. Seguinte, o que a gente pode esperar pensando num primeiro momento na reação inflamatória que o próprio ato, né, ali de fazer o tratamento endodôntico causa naquela região mais apical? Por volta de 48 a 72 horas, né? A gente tem sempre um pico de um processo inflamatório que pode acontecer, então, nos primeiros 2, 3 dias. Então, diante disso, já é interessante você avisar o seu paciente, né, a respeito dessa expectativa de dor pós, porque uma coisa assim, o paciente passou no consultório, foi anestesiado, estava com dor de dente, você não falou nada para ele, a hora que passar a anestesia, ele espera o quê? Que aquela dor zere. Poxa, eu fui no dentista para resolver essa dor do canal e agora eu saio e continuo com dor. Então não é que continua com dor, né? Seria uma dor diferente, uma via diferente que está causando aquela dor. No entanto, se você não avisou, o paciente pode ficar, né, com certeza receoso de que alguma coisa errada possa estar acontecendo. Então isso daí, vamos falar, é o básico do tratamento de canal. Existe essa expectativa, primeiros 2, 3 dias. E, logicamente, essa dor, esse incômodo pós, ele pode acontecer em diferentes intensidades. E aí a gente tem N variáveis envolvidas nesse processo, né? Desde fatores pré-operatórios como dentes com dor prévia, mais aguda, mais intensa, eles tendem a ter um pós-operatório mais incômodo. Ou durante o transoperatório, né? O quanto mais foi tomado um cuidado através de protocolos de preparo e irrigação para menor extrusão de debris contaminados, também você tende a ter um pós-operatório mais favorável, com menos incômodo. Então são algumas variáveis, mas que nem cabe aqui. O importante é que você sabe que de 2 a 3 dias no pós pode haver algum incômodo. Então você já tem como orientar o seu paciente com relação a essa expectativa de dor e também como ele pode manejar essa dor pós através aí do uso, às vezes, de um analgésico, ou se você lançou mão de alguma analgesia preemptiva, com o uso, por exemplo, de dexametasona 4mg, um comprimido dose única pré, enfim. Então, isso é o esperado. No entanto, existem alguns casos que fogem desse padrão, certo? De 2, 3 dias, e que se estendem, seja em tempo, né, um tempo mais prolongado que esse paciente tem dor, mesmo tendo sido finalizado o tratamento endodôntico, ou a intensidade. Fala, opa, pera lá, não é um incômodo e que se resolve com uma dipirona, não. É algo muito mais intenso e que eu tenho dificuldade de prescrever uma medicação para o meu paciente que consiga controlar aquele quadro. E com relação à intensidade, nesse caso, a gente pode estar diante de um flare-up, tá? Então é aquela dor realmente excruciante que a medicação, a terapêutica de suporte que você deixou ali prescrita para o seu paciente no pós-operatório, ela provavelmente não vai dar conta e você precisa lançar mão de uma medicação para controle de dor mais severa, em alguns casos até mesmo realizar a drenagem. No caso desse flare-up, ele tem um aumento de volume, você realizar uma drenagem cirúrgica e aliviar aí também um pouco dessa forma os sintomas, certo? Então isso seria já algo diferente, né, com relação à intensidade. E com relação à duração? Falar, poxa vida, Fernanda, você está falando 2, 3 dias? Mas espera lá, faz uma semana, faz 2 semanas, faz 3 semanas que eu fiz o dente do canal, poxa, e de vez em quando eu sinto ele. Aí a gente entra num outro ponto. As coisas não acontecem, né, assim, overnight, não acontece, você dormiu hoje, acordou, amanhã tá zero. E eu tô falando isso para você também como paciente de endodontia, né, como eu já fiz, já passei por tratamento endodôntico e também pude sentir na pele como a coisa acontece. É o seguinte, é importante a gente saber o quê? Esse incômodo maior que normalmente leva o paciente a falar, né, preciso de uma medicação, ele ficaria nos 2, 3 dias. Agora, passado esse período, esse quadro inflamatório ele entra num outro momento. Então você começa a ter ali já um início de um processo de reparo. Só que isso não acontece de forma imediata. E durante esse processo, você pode ter ainda sim algum relato de sintomatologia.
o que é importante saber para falar isso daqui tá certo ou, poxa, isso daqui tá chamando atenção e tá fora, não tem nada a ver, não é algo que está sendo, que está progredindo para uma melhora, é algo que está tanto com um quadro tão horrível quanto estava antes, ou enfim, tá pior ainda, aí é outra história. Mas, no caso, o paciente fala, mas de vez em quando, né, umas 2 semanas depois, eu fui comer alguma coisa, do jeito que eu mordi, eu senti esse dente diferente. Então, você vai orientar o seu paciente o seguinte, a ele acompanhar esse pós, passado esses 2, 3 dias, com relação à intensidade do que ele sente e à frequência. Ou seja, aquela dor, né, e aí ele tem que ter um comparativo, o pré-operatório. Aquela dor que ele sente agora, 2 semanas pós, é o quê? É algo esporádico ou é algo frequente? E a intensidade? Aí ele fala, não, a intensidade agora é muito raro, de vez em quando, dependendo do jeito que eu mordo, é muito esporádico mesmo. O próprio paciente começa a falar, nossa, imagina, não tem nada a ver com aquilo que eu sentia antes, é um quadro totalmente diferente, super tranquilo, e que ainda não está zero. Então tudo bem, né? Ele está ainda num processo que ele pode se estender aí por algumas semanas, de uma forma ainda que esse paciente sinta esse dente diferente. Tá? Mas nada que esteja atrapalhando a qualidade de vida dele e que ele já esteja voltando à funcionalidade normal esperada desse dente já tratado, certo? Sendo restabelecida a saúde. Agora, existem algumas possibilidades, né, desse dente se estender ou dessa dor não estar melhorando, não estar progredindo de forma positiva, aí você fala assim, opa, pera lá, então a gente tem que sentar aqui e avaliar. Primeiro, a dor é desse dente mesmo? Por quê? Existe a possibilidade de uma dor reflexa, tanto de dente antagonista, dentes adjacentes. E a gente tem isso, e eu senti na pele isso também, eu tinha certeza que era o meu dente 26 que estava doendo, né? E era o dente 25, e eu falei assim, caramba, é muito louco, porque sendo dentista, sabendo o que está acontecendo, tendo visto na radiografia, tendo confirmado em testes, eu ainda tive essa percepção, né, alterada em função dessa dor reflexa. Então, quando o paciente ele volta, você vai olhar, poxa, é desse dente ou não é? Se não for, você identificou algum outro dente envolvido que possa estar daí ocasionando esse quadro de dor, maravilha, diagnóstico feito, tratamento executado, tudo resolvido. Agora, se a dor está vindo desse dente mesmo, você fala, pera lá. Então, requer um critério, né, diferente aí para você ver o que pode ter acontecido. E aí a gente tem 2 ou talvez 3 hipóteses principais. Uma delas seria um trauma oclusal, né? Não foi feito um ajuste, às vezes oclusal, aquele dente está em trauma, está com contato prematuro, isso está causando uma persistência de um quadro. Segundo, pode haver alguma coisa de anatomia que não foi ali adequadamente adressada ou quiçá localizada, né, para ser tratada, e isso a gente pode ter muito mais elucidado através de uma tomografia. E pode ser também o caso desse dente, né? A gente tem que manter a hipótese na mesa aí cada vez mais, né? Com o perfil de pacientes que a gente tem no consultório no dia a dia, que é a presença de alguma trinca, tá? Então, seriam as 3 hipóteses considerando que é aquele dente. Agora, se o paciente tem a impressão que é aquele dente e que você cobriu tudo isso, não é trinca, não é anatomia, não é contato prematuro, não é nada, investiga um pouco melhor o seguinte... a queixa principal do paciente e a dor que ele relata agora, depois às vezes de 1, 2 meses de ter finalizado o tratamento, é a mesma? Fala assim, olha, aquela dor que você tinha, fala assim, olha, aquela dor que você sentia antes, né? Ou o próprio paciente às vezes refere isso. Fala, doutora, a mesma coisa que eu sentia antes de fazer o canal, eu sinto agora. Parece que não mudou nada. Porque aí a gente pode estar até mesmo diante do diagnóstico de uma dor de origem não odontogênica. E é a hora que a gente traz profissionais de outras áreas para conversa, para poder nos auxiliar, ajudar e trazer uma solução para esse nosso paciente, certo? Então, espero ter ajudado aí com relação a essa duração da dor, é algo extremamente importante, tanto para o profissional, lógico, a gente, meu colega aí que está ali ajudando seus pacientes para conscientizar o paciente do que é o esperado, para ele mesmo te ajudar, né? Poxa, pera lá, isso daqui tá diferente. Ou não, isso daqui foi realmente dentro do que foi falado e ele poder te ajudar, às vezes, nessas outras questões. E super importante também para o paciente, né? Se você, às vezes, passou por um tratamento de canal recente e não sabe como que o negócio funciona, aí você pode se orientar minimamente, mas lembrando que o seu cirurgião dentista, quem executou o canal aí, que é o responsável pelo seu tratamento. E, na dúvida, sempre vale o seu contato com ele, tá ok?